Amigos, amigas, muita paz, bênçãos do Senhor Deus. Estamos iniciando então a nossa oração. Vamos ouvir a leitura. Hoje nós vamos ficar com aquela outra parte da leitura, né? Então nós vamos dar sequência, como a leitura é um pouco maior e o conteúdo é muita coisa. Então a Neiva vai fazer a leitura, logo em seguida nós faremos o comentário, aí vem a música, o nome das pessoas, o aniversariante ou aniversariante, caso a gente tenha hoje, e a parte de encerramento, que é sempre com a presença da Flora. Hoje nós temos do livro Momentos de Saúde e de Consciência, de Joana de Ângeles, a segunda parte da primeira lição, Aquisição da Consciência. Então vamos lá na segunda parte, né? A tua existência terrena pode ser considerada uma empresa que deves dirigir de forma segura, a mais cuidadosa possível. A tua existência. Terás que trabalhar dados concretos e outros mais abstratos na área da programação de atividades, a fim de conseguires êxito. Todo o empenho e devotamento se transformarão em mecanismos de lucro a que sempre poderás recorrer durante as situações difíceis. Algumas breves regras ajudar-te-ão no desempenho do empreendimento, tais: administra os teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos o sofrem. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos o sofrem. Evita eleger homens modelo para seguires. Eles também são vulneráveis às injunções que experimentas e às vezes comprometem-te, o que de maneira alguma deve constituir desestímulo. Conceder-te maior dose de confiança nos teus valores, honrando-te com o esforço para melhorar sempre e sem desânimo. Se erras, repete a ação. E se acertas, segue adiante. Não te evadas ao enfrentamento de problemas usando expedientes falsos, comprometedores, que te surpreenderão mais tarde com dependências infelizes. Não te evadas ao enfrentamento de problemas usando expedientes falsos, comprometedores, que te surpreenderão mais tarde com dependências infelizes. Reage à depressão, trabalhando sem autopiedade, nem acomodação preguiçosa. Reage à depressão, trabalhando sem autopiedade, nem acomodação preguiçosa. Tem em mente que os teus não são os piores problemas. Eles pesam o volume que lhes emprestas. Liberta-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para preservar e produzir. Nunca cedas espaço à hora vazia que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. Nunca cedas espaços à hora vazia que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. O que faças, faze-o bem, com dedicação. Lembra-te que és humano e o processo de conscientização é lento
que adquirirás segurança e lucidez através da ação contínua. Interessado em decifrar os enigmas do comportamento humano, Allan Kardec indagou aos benfeitores e guias da humanidade, conforme se lê em O Livro dos Espíritos, na questão número 621. Onde está escrito a lei de Deus? Foi a pergunta 621. E ele responde, os espíritos respondem, na consciência. Responderam com sabedoria. A consciência é o estágio elevado que deves adquirir, a fim de seguires no rumo da angelitude. Veja bem, essas são as normas, né? Que a gente, as regras, né? Não é normas, é regras que a gente deve seguir para nos ajudar no desempenho dos empreendimentos que a gente tem que fazer com a nossa vida, né? Com a nossa empresa. Né? A nossa empresa é a nossa vida, né? É isso aí. Que Jesus nos abençoe. A lição é a lição de número 1, a aquisição da consciência. Muito bem, nessa segunda parte aqui do momento de consciência, nos mostra a importância que a autora nos dá da conquista da consciência. Então, nós falávamos já que a consciência está intimamente ligada ao que é certo, porque o que é certo está na lei de Deus. O que é errado não está na lei de Deus. É contra a lei de Deus, né? Ao ser contra a lei de Deus, então precisamos entender o significado disso. O que seria a lei de Deus? Então, baseado nos ensinamentos de Jesus, já podemos perceber com clareza que a lei de Deus está diretamente ligada a nossas ações no bem, o bem ao próximo, né? De toda maneira trabalhar a nossa visão sobre o próximo e guardando em nós um comportamento que não prejudique ninguém, que não leve à banalidade, que não destruam as coisas boas que a humanidade fez. E as coisas ruins sendo também trabalhadas dentro de um ponto de visão para desenvolvermos ali o aprendizado a partir do erro. Então, o erro, ele está intimamente ligado a tudo isso. É um aperfeiçoamento. Não é que a pessoa que não seguiu a lei de Deus, essa pessoa está afadada a uma vida eterna de inferno, uma vida eterna de fora dos preceitos divinos. Só depende dele, só depende de nós. Nós temos que exercer em nossas vidas a condição adequada para que a gente possa superar os nossos próprios deslizes, as confusões e os conflitos. Dessa maneira, quando nós descobrimos que estamos errados, nós vamos verificar isso dentro de nós. Nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir insatisfações. No primeiro momento em que a pessoa começa a entrar nesse mundo da busca de si mesmo, do autoencontro, ele confunde muita coisa, mas quando se aproxima dele os chamados aprendizados, os resgates, as atuações onde muitas e muitas vezes nós cometemos esses erros e há um retorno para isso, então
nós começamos a verificar que não é bem assim. Eu não posso agir de qualquer jeito. Eu não posso abusar da lei. E isso tem um retorno, e o retorno vem na forma educativa, mas não significa que seja uma forma leve. A pessoa que abusa numa encarnação das suas atitudes e lesa pessoas, lesa semelhantes, essa pessoa terá um resgate. E o primeiro fato que ocorre com a vida dela são as deficiências orgânicas quando ela reencarna. Ela pode nascer com deficiências cerebrais. O espírito quer fazer e não consegue. Quer seguir o seu instinto e não consegue. Por quê? Porque ali ocorre um fato no sistema biológico, orgânico, que impede. Os neurônios não funcionam direito, né? Determinadas ações de glândulas não funcionam direito, o retorno de determinadas idas e vindas de substâncias químicas que atuam no cérebro não funcionam direito. Aí a pessoa fica com dificuldade intelectual, com dificuldade de entendimento, de expressar. Ela entende lá dentro, mas ela não consegue expressar. Então é a ação educativa para que ela desperte dessa situação e entenda que não pode fazer o mal, não pode se sentar em cima do mal, prejudicando pessoas de qualquer jeito. Não é assim. A lei, ela sabe todas as coisas e sabe o momento certo de agir. Então não nos enganemos, trabalhemos para que a consciência possa refletir em nossas vidas as soluções que precisamos. Então essa última parte mostra isso e traz a lei da consciência, que está no Livro dos Espíritos, que é uma pergunta que Allan Kardec faz, onde está escrita a lei de Deus, e a resposta é que a lei de Deus está em nossa consciência. Então, quando a gente ouve a voz da consciência, a gente erra porque quer, porque sabe que está errando, porque sabe que não é essa a atitude correta. Mas, por força de querer levar vantagem, de não querer fazer o esforço de fazer a coisa certa, de ter que se esforçar no sentido de um trabalho a mais, aí enrola, não faz de qualquer jeito. Tudo isso fica gravado na nossa consciência, e nessa consciência a lei vai imputar em nós como será a nossa vida futura, a nossa experiência futura. A vida é uma só, nós não temos várias vidas, é uma só, mas as experiências são diversas, e nessas experiências diversas, então, estaremos enfrentando a nós mesmos nos cálculos errados que fizemos, nas tomadas de decisões confusas que tomamos, prejudicando pessoas. Então, que as bênçãos do Pai nos envolva a todos e que estejamos, Senhor, prontos para o entendimento desses conceitos em nossas atitudes na vida. O irmão que está sofrendo as dores, as agruras da vida, as dificuldades, esse irmão fique plenamente sabendo que nada disso ocorre por acaso. Tudo isso tem uma razão de ser. Há uma razão que está por trás de tudo isso. E essa razão foram fatos do passado que foram eleitos por nós como que os bons, mas em verdade acabam transformando-se em obstáculos difíceis para a nossa continuação na nossa caminhada. Meu irmão, no hospital, abra os seus olhos e ouvidos e entenda essas lições, que nós possamos adotar em nossa vida a nossa plena recuperação a partir de agora, não mais fazendo coisas erradas, e sim fazendo coisas boas, coisas que ajudam as pessoas, porque tudo que fizermos em prol do próximo
estaremos fazendo em favor de nós também e concomitantemente estaremos em comunhão com o Pai Criador. Paz e bênçãos para todos nós. Lendo os nomes aqui no nosso caderninho do amor, são muitos nomes, são muitos cadernos. Nós vamos ler alguns nomes, mas sabendo que todos vão receber, né, as graças de Deus, porque todos estão catalogados nos nossos cadernos. Então, nós vamos orar lá em Caiçara por Sandra, Ricardo, os filhos Noah, Miguel e Gustavo Teotônio, e por toda a família. Oremos também em Patos por Bernadette Gomes, seu esposo Josafá e toda a família. Oremos por Mazé, ela pede oração por seu esposo Ivanildo de Matos e por toda a sua família. Oremos por Lani Lopes, sua mãe Joana Batista Oliveira Lopes. Também vamos pedir por Deise Cristina lá em Lages, Santa Catarina, sua mãe Veralba das Graças Branco da Silva e o mano Egon Branco da Silva. Oremos também no Rio Grande do Norte, em Serra de São Bento, por Dona Graça Costa e família, Maria Luz e Maria Clara. Em São José do Rio Preto, vamos pedir pela minha irmã Mônica Mendonça, o Vicente, toda a sua família, nosso irmão Jonas em Goiânia, nossa irmã Ângela, nossa sobrinha Gisele e toda a família em Umas, Goiás, seu filho Yuri Mendonça Maia Alves em Portugal. Vamos orar por Giuliano Junqueira, seus filhos, toda a sua família, todos os manos. Oremos também por Agripino e Ana Maria e a netinha de 2 anos, a Lorena Ferreira Gomes, seus pais Milena e Paulo. Que Jesus possa abençoar a todos. Oremos também em Goiânia, Goiás, por Dona Osana e família, Elizabeth Lagares, Gugu, a amiga Priscila, o Roberto e família, Maria José Henrique Cacheta, a Leia Lagares, a Violeta, lá em Itaberaí, Goiás,
Nos Estados Unidos vamos pedir por Ludmila e família, Ramon e família. Em Goiânia também, Oneide Lagares, Ednair Santana de Barros, Edilane Santana de Barros, Yuri Gomes da Silva, Andréia Rocha e Elaine Rocha. Oremos no estado do Pará por Malu, por toda a sua família. Em especial vamos pedir por Luiz Rolim de Oliveira, aqui em Campina Grande, o irmão de Malu. E também pela prima Sidney de Mota, pela professora Sandra Idorge, seu esposo, a mamãe Terezinha, o neto Benjamin, Catarina, as filhas Dayana, Débora e Wagner. Oremos também por todos os trabalhadores do SECAF. A Leila pede por Elton Julie de Abreu Silva, em Recife. E vamos orar por todos os trabalhadores da agricultura familiar. Pelo Grupo Hospital Família com Jesus, a nossa Melry em Goiânia e Goiás e Socorro Gomes aqui em João Pessoa. Vamos pedir por Tia Lico, a Luana, nossa sobrinha, a Julinha, a Fátima, por toda a família. Oremos também por Alex de Sá, sua mãe Zulene Monteiro Dias de Sá, as irmãs Cristiane e Magna Dias de Sá. E também vamos pedir por Glória Gama. Vamos orar por Lucinha Lucena e família, Nininha, sua irmã Silvia Ferreira em Recife, por toda a família. Oremos por Liege de Fátima Pontes e por toda a família, em especial a filha Adriana Batista Pontes, seu Zezinho e toda a família, Tairone e família. Oremos em Juazeiro do Norte por Luciana Feitosa, Jennifer Samara e Gilvânia Batista. Oremos também aqui em João Pessoa. Hoje estivemos com ela lá no Hospital Laureano, a Josiane Pereira dos Santos, em tratamento. Oremos por Fátima, nossa amiga, por Joaquim Batista de Almeida Neto, Antônio Alberto Costa Batista, e vamos orar pela sua filha Maiara. Oremos também por a nossa querida Ritinha, lá em Planaltina, a vovó da Alessandra. Vamos orar também por Maria do Socorro, no Clementino Fraga. Oremos por Sueli Abreu de Araújo, aqui no prédio, e por toda a sua família. Adelmair, em Mato Grosso do Sul, ela é tia da nossa querida amiga Lazinha, lá em Goiânia e Goiás. Vamos orar por Elaine, em Recife, Pernambuco, por seu esposo Aridelson Gonçalves de Almeida e todos os seus filhos. Oremos também por Zezé Matias, seu esposo Matias, Joel Ricardo, as filhas Carla e Karen, Valdelice e família, o neto Theo, em Petrolina, Pernambuco, e Yasmin do Recanto do Sabiá, no Canadá. Vamos pedir por Ingrid Cardoso Cavalcante, seu esposo Henrique e os filhos Enzo, Ítalo e Alice. Vamos orar por Eladi e família, Rebeca Cordeiro de Araújo e Júlio Pessoa Guerra. Também lá a Jaira, aqui no Conde, na Paraíba, pede oração por Ricardo Figueiredo Lucena, seu irmão. Rosiane Gomes pede pelo esposo Reginaldo Luiz Alves, fazendo hemodiálise e quimioterapia. O Antônio Lima pede oração por Gustavo e sua mãe Socorro, Elisete Alves, Antônio Almeida, Roberto Luiz, Luiz Marcos, Gerêncio Cavalcante Maria da Paz, Corina Castelo Branco, Daniele Luciano da Silva e Lucinete da Silva, e Eliane e Eliana e Ângela Barros, Rose Alencar e Sheldon. Oremos também por Jacinta. Ela pede oração também pela sua filha Márcia Regina Lucena de Miranda, por todos os familiares. Oremos também por Norma Leite, lá em Goiânia e Goiás, suas filhas, e ela pede oração por Marilei Carneiro. Gratidão a Deus por todos esses nossos irmãos, para que todos eles possam receber as graças, né, de todas as orações. Muita paz. Hoje nós temos o aniversário do nosso anjo de luz, Caena. Caena. Quando ela nasceu, a gente fez essa homenagem, né, do livro de Caena, né, que é o livro do Miramês, né? Caena, Força da Natureza, é esse o livro? Vamos botar a música.
Caena, que Jesus te abençoe. Você, viu, Caena? Vovó te ama muito, desejo muita felicidade para você aí na Argentina, né? Com seu companheiro, né? E nos seus estudos na sua faculdade de medicina, né? Logo, logo teremos uma médica na família. Nosso abraço, Caena. Um prazer imenso a gente estar cantando para você hoje, viu? Bênçãos do Senhor Deus na sua vida, na sua caminhada. Que as luzes dos céus alumiem cada dia mais o seu caminho, para você alcançar aquilo que busca, que almeja. Caena, anjo de luz, estrela que nos conduz ao reino de graça e amor do querido Mestre Jesus. La 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 ya, la la ya, la 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 ya, la la ya. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Gratidão a Deus, gratidão a todos. Lembrando que logo mais, por volta das 21 horas, a Web Rádio TV ASX estará retransmitindo a oração Boa Noite no canal do YouTube. Isso, paz e muita luz para todos nós, bênção do Senhor e até amanhã. Como é grande o meu amor por vocês. Um beijo e um abraço, que Deus ilumine vocês, dê muita paz e muito amor. Era uma vez um pintinho que ele amava brincar nas matas. Um dia, esse pintinho foi até uma floresta que tinha uma bruxa muito legal. Essa bruxa viu que o pintinho estava perdido. Pegou o pintinho e falou: ali é sua casa? O pintinho falou: sim, só que eu não quero ficar lá. Então o pintinho, ele cresceu um pouco e amava a floresta, fazia muitos feitiços e não sentia a falta da sua casa. Então o pintinho um dia começou a sentir muita falta da sua casa. Sua mãe sentia falta. Então um dia sua mãe foi procurar o pintinho. O pintinho, ele encontrou sua mãe e sua mãe foi morar na floresta também. Enfim, um abraço, vovó Tareca, um abraço, Gineiro, um abraço para todos. Sim, seja você assim, vovó Wallace, até amanhã. Um abraço, Joel.